pessoas, sou do Oeste, vou falar um pouquinho para vocês sobre o problema do ARP excessivo que está acontecendo no barramento do Ixi São Paulo. Bom, vamos lá. Quem eu sou, a parte que importa mesmo é essa do final aqui, que é eu arranjo encrenca com as pessoas, mas sempre com objetivos produtivos para melhorar o mundo para a galera aí, certo? Sou do interior do Paraná, contei para minha mãe que ia vir fazer uma apresentação aqui, ela falou assim, tá, sobre o que é? Aí eu falei sobre, ela falou, não entendeu nada. Falei, mãe, tem uma sala de conversa bem grande, onde todos os provedores se conversam, e tem uns caras lá que têm problema de memória, e ficam perguntando, quem é você, quem é você, quem é você, quem é você, o tempo inteiro. Tem outros caras que não querem falar com os outros, e falam, ó, fala mais baixo aí, eu não vou responder as perguntas de vocês, e isso está dando uma treta monstra. Basicamente é essa a conversa. Bom, ARP excessivo. Primeiro, o que é ARP? ARP, vou deixar os links aqui para vocês, mas de uma maneira muito resumida, é a coisa grudenta que junta IP com MAC address, certo? É um jeito de associar endereço físico com endereço lógico, tá? Presumo que todo mundo que esteja por aqui tem uma noção disso aí. Como que essa encrenca caiu no meu colo? Eu presto consultoria para algumas empresas, além da Oeste, eu trabalho para alguns provedores, e alguns deles têm roteador da linha Cisco 7600. Um monstrão. O Edivaldo Rosa, esses dias, colocou... Não foi o Edivaldo, não, foi o Rodrigo Meirelles, colocou que é um tanque de guerra, e é mesmo. É uma caixa com throughput para 20 GB. Aí. Só que, como vocês podem dar uma olhadinha aí, um desses caras aqui, que tinha 3 abordagens no IX, duas abordagens no IX, estava dando 23% de CPU só para processar ARP. E daí eu falei, puta merda, vou ter que dar um jeito de resolver isso aí. Vamos ver o que está acontecendo. Muita conversa. Vamos dar umas analisadas e pedir para alguns amigos fazerem algumas coletas no Ixi São Paulo. Basicamente, fazer o Snoopy na rede e só do que era protocolo ARP. Usei como referência essa coleta do dia 31, onde a gente tinha 1.400.000 pacotes em 1.088 segundos, isso dá 1.288 pacotes por segundo de who has. Quem tem tal endereço, que é o tal do ARP request. Bom, essa encrenca não é nova. Não foi a primeira vez que nós conversamos a falar sobre isso. Já de 2013 tem registro na GTER e na CAIU sobre esses problemas no ARP São Paulo. Um dos colegas, o Paulo Henrique, um cara que tem bastante contribuições muito interessantes na GTER, já de cara naquela época já bateu a chamada lá para um outro lugar que também teve esse tipo de problema, que é o IX de Amsterdã. Sinceramente, uma pequena pausa na conversa, eu tenho uma referência, eu tenho o IX de Amsterdã em altas contas, os caras são muito transparentes, detalham tecnicamente as soluções e, inclusive, incentivam outros IX a serem criados nos mesmos modelos que o deles e divulgam documentação. Uma sugestão aí para o Nick. Tá, ok. Tá barulhento. Eu sei o que é ARP, eu sei que é barulhento, mas o que eu posso fazer para tentar ajudar os meus clientes? Basicamente, escovar bit. Né? Pedir para a galera fazer as coletas, o Wireshark na veia, Excel, Power BI, heurística, análise e pau. Aqui a minha máquina, octa-core, socou durante uma meia hora tentando fazer a análise heurística para tentar cruzar dados e, sinceramente, o Power BI nessa hora não ajudou muita coisa. A heurística, eu tive que ir para cima. No dia 23/8, eu compilei a primeira análise de dados disso daí e divulguei através de diversos meios aí. E a primeira coisa que bateu os olhos foi que o topo das listas de número de participantes usando determinados fabricantes, número de requests emitidos e percentual de fabricante na rede era sempre do famoso MikroTik, certo? Então, aqui os amiguinhos, aí, muitas tretas entre Patrick, Pacheco, o Lassier, quem mais? O meu amigo Wesley e assim por diante, muitas brigas.
Sinceramente, Douglas, você gosta ou você odeia? Cara, eu gosto de dinheiro. Então, se a gente tiver que configurar direitinho e fazer funcionar, vamos fazer funcionar, certo? Se eu bem me lembro, na época saiu até uma notícia, um site desses de notícia geek aí, falando 50% das caixas que estão ligadas ao X são MikroTik. Né? Bom, não diz muita coisa, o que manda é tráfego. Aqui uma pequena pausa, e aqui eu peço um carinho de vocês muito grande para todos que estão presentes e os que estão assistindo. O Binary Crash compilou essas informações para a gente aí. E, por gentileza, quem tem MikroTik, ajustem os seus ARP timeouts. Vocês vão fazer bem para todo mundo, inclusive para vocês. Tá? Porque isso é uma coisa... E não é difícil, só que esse documento vai estar disponível online, depois pegue, não é difícil de fazer. Pode fazer on the fly, que não vai cair. Eu tenho vários relatos de pessoas que fizeram on the fly, que não vai parar a caixa de vocês e nem dar problema de conectividade, sem problemas. Tá? Ok, a gente chegou a uma parte do problema que é, sim, os MikroTiks fazendo barulho. Who has, a cada 30 segundos... voltando para... o default do MikroTik, eu passei batido, porque às vezes a gente fica na cabeça e acaba não detalhando isso. O default do MikroTik de ARP timeout, ou seja, quanto tempo ele fica lembrando daquela associação entre IP e MAC, é de 30 segundos. Isso faz sentido para algumas aplicações do estilo hotspot. Quando você tem Wi-Fi, você quer associar o MAC e ver se o cara ainda está lá ou não está. Para outras aplicações, como é a de borda, de BGP, isso não faz sentido nenhum. Tá? Até eu já fiz uma sugestão para a MikroTik para eles deixarem isso aí só no wizard da criação do hotspot, mas não sei o que vai virar aquilo lá. Achamos uma parte do problema, que é muita gente perguntando, mas não era o todo do problema. O que eu fiz? Mais coleta, mais Wireshark, mais cacete na CPU da máquina e vamos analisar. Consegui, depois de algum tempo gasto em cima disso, gasto não, investido, eu consegui compilar algumas informações, fazer algumas análises e divulguei também nas listas de e-mail e IRC, Telegram, Facebook, e todos os meios possíveis. Também rolou uma tretinha aqui, vamos deixar para outro dia, os amiguinhos não vou falar sobre isso, eu não vou falar. Mas aqui estão os links, essa apresentação vai estar disponível, aqui estão os links de todas as documentações que eu gerei. Nessa thread da GTR, eu fiz questão de relatar exatamente o passo a passo que eu fiz. Então, qualquer pessoa que repetir esses passos vai conseguir chegar aos mesmos resultados. Então, ou seja, não tem mágica, é só um pouquinho de trabalho e sem mágica nenhuma, certo? E divulguei isso daqui. Nessa primeira análise, eu bati o olho em coisas que chamaram a atenção. Bom, primeiro, Routerboard, MikroTik fazendo muitas perguntas. Eu chamei de procuradores, né? Ou seja, pessoas que estão procurando endereços. Routerboard fazendo mais de 50% das perguntas. O segundo ponto, um vazio na resposta, ou seja, sem MACs definidos sendo procurados, MACs não definidos sendo procurados, quase 1/3 dos pacotes na rede. Tá? E outra coisa foi uma disparidade em um determinado fabricante entre número de ARPs procurados e a quantidade de caixas dentro da rede. Foi o que me acendeu o bit para prestar atenção. Aqui, os IPs que estavam sendo procurados e não tinham MACs associados, perdão, aqui está até um marcado errado, ó. Putz, a apresentação errada, perdão. E aqui, aonde eu comecei a associar, aqui eu tive vou passar para o próximo slide, eu identifiquei, meu Deus do céu, eu identifiquei que eu defini uma métrica para saber se um pacote tinha tido sucesso ou falha na resposta dele. E se o pacote tinha sido emitido um novo pacote igual àquele, menos de 10 segundos depois, significa que o pacote anterior não tinha tido sucesso na resposta. E ele tinha perguntado de novo. E daí a gente olhou, aí eu olhei para isso aqui e vi que os mais perguntados, isso aqui está ordenado por ordem de mais perguntados,
eram caixas da Huawei e Juniper. Cisco aqui, da Globo. Me chamou a atenção também esses router boards meio soltos aqui. Eu passei a mão no telefone, eu gastei um bom tempo nisso aqui, passei a mão no telefone. Alguns desses caras que são router board, na verdade, são Mac clonados que estavam usando Huawei. Tá? Então, e aqui é o Mac EUI, né, a UI, a associação do I3E, então a informação está meio bugada. Aqui eu relatei, basicamente, o que eu fiz para definir como é que é a métrica. Bom, chegamos às efetivas causas do problema de ARP, o broadcast excessivo de ARP dentro do IX. O Pedro Torres deu a gente estava assistindo ontem e hoje toda essa tecnologia com relação a volume de capacidade, múltiplos lambdas, microdutos, muitas fibras. Porra, você aí tentando economizar 10 mega e os caras aí falando em terabits. O problema, como eu falei anteriormente, não está exatamente no volume desses 10 megas de pacote que a gente gera aí, e sim no impacto que esses caras geram em soft routers. Eu passei batido isso no início da apresentação, mas soft routers não, hardware-based routers. Por quê? Porque esses caras eles são todos baseados em ASICs ou FPGA, e a CPU em si deles é pequena. E quem responde o protocolo de ARP é a CPU. Então, ele tem que ficar tratando, a CPU em si tem que ficar tratando coisas que não deveria ter. Eu tenho uma caixa parecida com essa para tocar um campus de 4 mil computadores, e ele não chega nem perto disso no ARP timeout, no processo de ARP input, certo? Perdão. Os problemas efetivamente identificados no IX São Paulo. Endereços não atribuídos, ou seja, aquele IP que não tem nenhum participante atribuído e que, dentro das nossas redes, alguém faz uma varredura no /21 do IX São Paulo e pergunta, o 186, está aí? Não está. Pergunta de novo, ARP request, ARP request, ARP request, ARP request. E ele vai fazendo pergunta e ninguém responde. Certo? Na minha concepção, isso é um problema de infraestrutura. E é um problema que só se manifestou por causa do enorme tamanho que é o IX São Paulo. Tá? Existem basicamente duas possíveis soluções, uma que já foi implementada pelo IX de Amsterdã, que é o ARP Sponge, onde é um mecanismo que fica escutando a rede, se tiver muita pergunta para aquele IP, ele vai lá e solta um MAC de mentirinha por um tempo e dá uma acalmada nas coisas. E a outra solução é o honeypot de ARP, né, ARP Response, que vou detalhar mais para frente. Uma outra causa de problema é os participantes com ARP timeout baixo, que é um problema de origem, certo? E aqui a gente está falando especificamente dos microtics com 30 segundos, mas a gente está falando também dos Linux da galera aí com 10 e 20 minutos. Sinceramente, eu acho isso, para esse tipo de caixa, um ARP timeout muito baixo. A gente pode ajustar isso aí em 4 horas. Tá? Então, eu sugiro que vocês ajustem isso aí. E o outro problema é o shaping de ARP traffic para a proteção do CPU dos routers. Como eu falei, os hardware-based routers, eles apanham com isso. Certo? Eles apanham, eles começam a apanhar com processamento. E daí o que o cara fala, o que acontece? Eu falo assim, pô, estou apanhando, o que eu vou fazer? Mete um QoS na frente lá e fala assim, não deixe chegar ARP request para mim. Não deixe chegar ARP request para mim, não chega a pergunta, eu não respondo, o cara pergunta de novo. Não chega a pergunta, eu não respondo, o cara pergunta de novo. E é mais broadcast que vai dando na rede. Outra coisa que eu aprendi com o Ruben School, a tragédia dos comuns. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o esgotamento do IPv6. É um recurso escasso? Vai acabar? Vai. Eu, enquanto indivíduo, quero que o resto se lasque e vou me preocupar em me proteger e dane-se o resto. É uma definição muito interessante, que é um problema de destino. Bom, aí vem a pergunta. É excessivo mesmo? Isso aqui é um ARP excessivo mesmo? Qual que seria um bom número de pacotes ARP dentro dentro de X São Paulo? Fiz algumas continhas, tá? Vamos presumir os 2046 hosts possíveis dentro do /21. A gente está falando de V4, né? Obviamente. Não vamos falar de V6, porque V6 não tem broadcast de ARP. Tá? É outro protocolo que faz isso.
vamos falar em 2046 host, todo mundo fala com todo mundo. Tá? Eu estou considerando 2046, que é para levar a pior situação possível. Todo mundo fala com todo mundo, por quê? Porque a partir da hora que eu recebo a rota, a maior parte das engines de roteamento verifica se aquele IP de destino está realmente alcançável através de camada 2, que é o tal do check gate e assim por diante, certo? E vamos presumir que ninguém vai fazer shape de ARP. Tá? Então, a gente tem algumas... a cabeça batendo um pouquinho. Um cara perguntando para 2046 destinos, para um destino só, ele faz 2.880 perguntas por dia. Se ele for perguntar para os 2.046 participantes, a cada 30 segundos ele vai fazer 5,9 milhões de perguntas. Tá? Enquanto que se a gente botasse isso aí em 4 horas, um cara para um destino iria fazer 6 perguntas por dia. E para todos os 2.046 participantes, 12.276 perguntas. A coisa começa a fazer algum tipo de sentido aqui. Agora, vamos levar todos os participantes, falando com todos os participantes. Sinceramente, aqui uma pequena pausa. Esse aqui, para mim, está indicativo de solução da coisa. É aqui que a gente vê onde é que está a solução. Se todo mundo colocar o seu ARP timeout, se todos os 2.046 hosts colocar o seu ARP timeout para 30 segundos, a gente vai ter 12 bilhões de perguntas por dia. E se todo mundo colocar os seus ARP timeouts para 4 horas, a gente vai ter 25 milhões de perguntas por dia. Número de pacotes por segundo, 291 pacotes por segundo, conta 139 mil pacotes por segundo. Qual será que é a solução óbvia? Certo? Bom, lembrando que a gente tinha 1.287 perguntas lá no dia 31/8 por segundo, né, pacotes por segundo. Se a gente fizer uma regra de 3 naquela caixa de um cliente meu lá que estava batendo em 23% de CPU, fazendo uma regrinha de 3 básica, dos 1.287 pacotes para 291 pacotes, baixaria para 5% de CPU, de consumo de CPU. Na verdade, baixaria ainda mais, porque a gente teria 1.400 participantes, 1.400 IPs, baixaria para uns 3%. Quais são as possíveis soluções que foram ventiladas aí? Isso aqui não é mérito meu, é um coletado de informações que a gente teve com os colegas aí. São basicamente 4. Uma ideia que foi ventilada é a tabela de ARP estática, né? Chumbar na unha as combinações de IP e MAC. A outra é um ARP Server. A outra é o EVPN, que já foi comentado aqui pelo pessoal do NIC. E a outra é uma coisa que eu carinhosamente chamei de combo mágico. E que desencadeia numa quarentena continuada. Tá? Bom, uma maneira muito sucinta, a ARP estática, sim, aqui exprime, essas caretinhas que eu coloquei aqui, exprime o meu sentimento. Sinceramente, gente, em dias de hoje, os caras inventaram esse protocolo há 35 anos atrás, não tem cabimento. Certo? Não tem cabimento a gente querer fazer a ARP estática, a entrada estática de ARP em dias de hoje. Não faz sentido. Tentei fazer algumas análises com relação a possíveis custos, e o custo operacional de uma solução dessa é impossível de se mensurar. Por quê? Porque você não sabe qual que vai ser o custo efetivo do cara lá do lado de lá tendo que manter 1.600 entradas de ARP. Não sabe. O cara vai fazer cagada e vai dar problema para os outros. Qual que é o custo disso? Quem consegue mensurar isso aí? Não sei. Chama lá o Oswald de Souza para fazer essa matemática. Bom, aqui há uma outra solução que foi ventilada, que é o ARP Server, onde a gente usa filtros de redirecionamento de pacotes L2, não deixa isso vazar para os participantes e direciona isso tudo para um ou mais servidores de ARP que responderiam isso. Tem algumas características, uma delas é que ele é muito escalável. Sinceramente, assim, um dos problemas é que a gente já de cara está fazendo usando um contrassenso de segurança, porque esse cara vai ter que estar spoofando todo mundo, né, respondendo para todo mundo de maneira spoofada. E um ponto negativo muito grande é que assim ele maquia o estado verdadeiro L2 dos hosts. Ou seja, eu vou fazer uma pergunta de ARP, tentando presumir qual que é o status do cara lá. Quem vai me responder vai ser um outro cara,
e eu não sei se aquele cara se o cara original está caído ou não. Isso não é um negócio legal. Botei um telefone desses de disco para representar, que é assim, é um cara... quem já viu um telefone desse queimar? Eu nunca vi um telefone desse queimar. Ele é muito bom, muito resiliente, mas, cara, já deu, já foi o tempo dele. Não é o caminho. EVPN. Estou pisando em ovos, não sei do que estou falando. Tá? Tentei fazer algumas análises, eu realmente não sei como isso funciona exatamente, eu sei que ele tem um serviço de ARP Suppression na VXLAN e tal, parece ser uma solução robusta, mas, do ponto de vista negativo, ele cria possíveis amarras com fabricantes, interoperabilidade em relação ao que você vai colocar, não sei como é que é ou como é que não é. O barulho não deixa de resistir, por quê? Porque aquele microtik vai estar perguntando a cada 30 segundos para todo mundo, ou seja, o barulho ainda vai estar lá, o problema ainda vai estar lá. E também maquia o verdadeiro status do L2, porque quem vai estar respondendo não é efetivamente o host original, e sim um cara no meio do caminho. Tá? O custo, um ponto positivo, assim que eu consegui analisar disso aqui, é que o ARP Suppression no EVPN é só mais um detalhe. Porque, na verdade, ele vem no pacote de uma coisa muito maior, muito mais interessante, então é só um detalhe. Tá? E aqui a solução que eu, mais ou menos, bolei na minha cabeça, onde ela é composta por 3 pontos. Aí. São 3 calças, e a gente pôs 3 pontos, 4 pontos. O primeiro é um honeypot. O segundo, o primeiro componente desse cara é um honeypot, onde esse honeypot, bom, vou detalhar mais para frente. O ARP Sniffer, que vai ficar escutando o que vai acontecer. Esse cara aqui, sinceramente, o detalhe mais interessante dessa solução, na minha concepção, é que se ela for desligada, por exemplo, se a gente estiver falando lá do ARP Server, onde você redirecionou todo o tráfego de ARP para um ou 2 hosts, e esses 2 hosts foram desligados, a rede inteira para. Esse cara aqui, como ele vai corrigir o comportamento gradativamente de todos os participantes, a partir da hora que a rede estiver alinhadinha, bonitinha, todo mundo estiver educado, falando adequadamente, se a gente desligar esse cara, ele não tem necessidade de atuação. Eu até fiz questão de colocar isso. Quando um gerente faz bem o seu trabalho, a sua intervenção acaba se tornando desnecessária. Ele fez, alinhou a rede, fez o que tinha que ser feito e pronto. Certo? A partir da hora, ele vai ter um custo de desenvolvimento e implementação, mas a partir da hora que essa solução estiver desenhada e implementada, replicar isso para as outras localidades, além de São Paulo, não é caro, e eu vejo uma grande possibilidade disso ser usado em outros IX que também têm esse problema. Certo? Então, sinceramente, é um desejo do meu coração. Tá? O honeypot. O que é o honeypot? É um host, pode ser um Linux, que conversa de alguma forma com as bases do IX, vê quais são os IPs que não estão atribuídos e sobe esses IPs na sua interface como secundários. Então, todo mundo que perguntar para o IP que não está alocado, aquele cara vai responder o seu MAC e todo o tráfego direcionado vai vir para ele e ele não vai responder nada. Só os ARPs, talvez ping. Isso aqui eu vejo, sinceramente, o pessoal que trabalha com anti-DDoS, isso aqui é um bom preditivo de qualquer varredura em rede é um bom preditivo de possíveis atacantes. Tá? Mas é só uma pequena opinião. A criatividade fica ao critério. Outra vez que você tem um honeypot, você usa essas informações positivamente. O ARP Sniffer, basicamente, é alguma engine algum sensor de verificação, vendo quem está perguntando por quanto tempo. Do outro lado, vendo quem está sendo perguntado por outro tempo. Então, a gente tem 2.046 sensores de origem, 2.046 sensores de destino. Certo? E esse cara vai guardar isso aí e fazer estatística. E essas estatísticas vão ser usadas no futuro. Um outro ponto, que também foi detalhado na apresentação, na minha análise, é participantes fazendo ARP gratuito. Pô, não dá, né, bicho? No IX não dá. Não dá para fazer ARP gratuito. ARP request fora da faixa. Puta uma merda, cara. O cara configurar IP secundário na interface que está ligado no IX é vergonhoso. E outros problemas. Os triggers. Então, aqui a gente fez uma conta dentro daqueles 192 pacotes por segundo por minuto
por segundo por participante, você teria 8,5 pacotes por minuto, o que daria um valor adequado seria 25, meu chute, 25 pacotes por minuto para uma tolerância para o cara, e ele vai ficar analisando quantos pacotes esse cara está soltando na rede. A gente tem que levar em conta que existem rajadas de ARP que são verdadeiras, ou seja, houve uma falha de conectividade, esse cara vai perguntar para todo mundo, vocês estão aí mesmo? A partir da hora que expirar toda a tabela dele, ele vai perguntar tudo isso de novo. E, bom, basicamente é isso. Aqui tem uma sugestão de métrica, onde a gente define time slot. Eu vou ter que acelerar, porque eu estourei o tempo, mas a gente define time slots. E cada time slot excedido vira um strike. E esses strikes são contados. Se o cara der mais de 3 strikes em 1 hora, ele toma um pênalti. Um gráficozinho do que é normal acontecer. 2 strikes também é normal acontecer. 3 o cara tomaria um pênalti. Isso aqui eu não vou nem falar nada, né? Pô, o cara está fazendo uma barulheira lascada. Possíveis ações punitivas para quem estiver fora da normalidade. Primeiro, notificar por e-mail. Segundo, soltar algum ARP gratuito mentindo o MAC do cara, ou seja, o tráfego do cara vai a 0. Outra possibilidade é ir lá e dar um clear na sessão dos route servers, baixar a sessão dos route servers, ou trocar o cara de VLAN. Uma coisa que já está sendo desenvolvida, e a gente pediu para congelar, é fazer uma lista da vergonha. O cara está fazendo coisa errada? Vamos publicar isso daí. Mas a gente está esperando o Nick movimentar-se em relação a isso, porque eu acho que isso é meio assim, antiético. E aqui um workflow. E aqui, assim, eu coloquei aqui, são só ideias, estamos viajando na maionese, mas uma falha faz uma coisa, reincidência na falha faz outra coisa, e assim por diante. Seja um ARP gratuito, seja um clear na sessão, e o cara tem que ficar atento no seu meio de comunicação do abuse. Aonde a gente fala sobre isso? Eu falo basicamente no Telegram, na GTER, que para mim são os meios mais respeitáveis, e eu falo bastante no IRC, mas aí é coisa pessoal. Basicamente é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estou disponível. Peço desculpa por ter estourado o tempo aí. Alguma pergunta para o Douglas? Está estourado aí, mas tem algum comentário? Acho que não. Douglas, obrigado, viu?